Então nós vamos falar de introdução alimentar para crianças até 2 anos, tá? Que é o período mesmo que eu conto de formação de paladar. Então até os 2 anos a gente está montando um hábito e um paladar para essa criança, né? Então começa com 6 meses, vai até 1 ano de introdução mesmo alimentar. E aí depois de 1 ano continua esse aprendizado, mas muita coisa muda. Bom, o que é, né, a introdução alimentar? Ela é nada mais do que uma transição do aleitamento para o alimento, né? Então vem um bebezinho num aleitamento materno e chega um certo período que isso não supre mais todas as suas necessidades nutricionais. Então ele precisa de algo mais, e aí a gente vai colocar os alimentos para que ele tenha um tempinho para se acostumar com isso. E quando ele realmente precisar desses alimentos, ele tá 100% já comendo bem, que é em torno de 1 ano, tá? Então, esse período de 6 meses é totalmente aprendizado. É para o bebê conhecer cada alimento, para ele conseguir pegar, tocar, cheirar, esmagar, jogar, fazer tudo o que ele quiser e comer também, para ele ver que é de comer. Então ele vai pegar e vai, isso é de pôr na boca, isso minha mãe tá comendo, meu irmão tá comendo, que legal, também me alimenta. Ele vai conhecendo isso. Pensa que ele não tem, ele tá só com leite, como que ele vai saber daquele alimento? Como que ele vai comer da primeira vez? Isso, lógico que acontece com algumas crianças, mas com a maioria não. O bebê, na primeira vez, não come. E isso é muito frustrante, né? A gente fica, eu acho que perde o chão. Então, eu acho que das principais dicas da introdução alimentar é: tire essa expectativa de que o bebê vai comer no primeiro dia. Ele não vai. E se ele for, que bênção, que coisa boa. Mas se ele não for, tá tudo bem, entendeu? Ele tá conhecendo, ele precisa ver cada alimento antes de comer. É um processo, sabe? Não é de um dia para o outro que o bebê vai começar a comer. Então ele precisa ver o alimento, ele precisa tocar, pegar, experimentar ali, encostar às vezes na boca, não é nem comer. E aí depois comer. Então não é ali, pá, comeu, abriu a boca, comeu o prato inteiro, aquele prato maravilhoso que a mãe fez. E aí se isso não acontece, vem a frustração. Aí vem a decepção, vem a angústia, vem nervosismo, vem briga, vem choro, vem aquele auê. E isso vai virando uma bola de neve e vai só piorando a alimentação. E aí, pensa, se no começo da alimentação o bebê já tem toda essa frustração, já tem toda essa decepção para a mãe, pensa depois como que vai ser, né, essa alimentação. Então, eu falo muito para as minhas pacientes, para as minhas alunas isso. Pensa lá na frente, não pensa agora. Não pensa, não tá comendo, vai desnutrir. Não pensa agora, não é agora que ele precisa desse alimento. Ele precisa aprender para lá na frente ser um adulto super saudável, que não tenha nenhuma doença associada com a alimentação, que coma super bem e que seja um adulto saudável, sabe? A gente pensa muito no imediato ali, né? Na hora. O que vai acontecer ali na hora. Se vai comer ou não, não interessa o que vai comer. Tem que comer a qualquer custo. A gente não pensa lá na frente, no futuro dessa criança. Então, eu quero que vocês pensem isso. Tirem toda essa bagagem, essa pressão, esse piano nas costas que precisa comer com 6 meses e tenta se tranquilizar ao máximo para ensinar o seu filho a comer, pensando lá na frente, como que ele vai ser ele como adulto, como um adolescente. Quer pensar mais perto? Vamos pensar numa criança maior, num adolescente, num adulto, como que ele vai lidar com a alimentação lá na frente. Aí, tá vendo como eu não paro de falar? A gente começa a falar desse assunto, eu não paro, então eu preciso tirar dúvida. Vamos começar. Vocês estão vendo tanto que a introdução alimentar é importante, não só para agora, né? Pro lá na frente também. Meu Deus, vamos lá. Vou tentar ir pegando aqui, tá?
tenham paciência comigo que eu vou devagar. Ó, Nutri, vai falar de bebês com 1 ano também, é só pra quem tá começando. Sim, eu vou falar a partir de até 2 anos, mas eu vou aos poucos, tá? Vou começando lá nas primeiras, no comecinho. E, ó, boa noite, minha filha tem 8 meses e até agora não pegou nada pra comer. Eu já não sei mais o que fazer. Tem 8 meses, Nath. Tem 8 meses, não tem, faz 2 meses que ela começou a comer. Tá tudo bem, ela não precisa comer. Primeiro, sempre falo, né? Até 1 ano o leite é suficiente para todas as necessidades. Então, não precisa de quantidade para comer, tá? Não precisa ali, eu tô contando com cálcio, eu tô contando com ferro. Não tô contando com nada. Ele precisa aprender a comer. Ela, minha filha, né? Ela precisa aprender a comer. Então, é ensinar, dar esse tempo para ela. Mostra todos os alimentos. Eu sei o tanto que é frustrante a gente montar um prato e não comer nada. Ou a gente ter que comer, né, no lugar. Eu sei disso. Eu passo por isso também. Por mais que algumas pessoas achem que não, eu passo também. Mas a gente precisa aprender a engolir essa frustração e a ficar plena, como se nada tivesse acontecido, sabe? Filha, tá tudo ótimo, não comeu? Paciência, vamos, o que a gente vai fazer? Vamos brincar, vamos interagir. Então, deixar esse tempinho para ela conhecer os alimentos, apresentar eles, deixar, sentir a sua filha no que ela prefere para comer. Se ela prefere comer sozinha, se ela prefere comer junto com você auxiliando ela. Se ela prefere uma temperatura mais quentinha, se ela prefere um alimento mais gelado, se ela prefere um alimento mais amassado, se ela prefere um alimento mais inteiro. Então, olhando a sua filha, de vez em pegar toda essa frustração e trazer coisa ruim, energia ruim, a gente acaba não pensando, né? Vai virando aquela... nervoso, parece que a gente não vê nada, né? E não, a gente tem que aproveitar e pensar o que a gente pode fazer pra melhorar. E pensa uma coisa, ela só tem 8 meses, tá muito no começo. Então, dê tempo ao tempo. É melhor ir devagar do que atropelar tudo as coisas e desandar, tá? Ó, minha bebê tem 8 meses, que tipo de mingau ela pode? Pra que mingau? Vamos comer fruta, vamos comer legumes, vamos comer carne, arroz, ovinho. Vamos comer comida de verdade. Ó, meu bebê com 5 meses, já tô pensando na introdução alimentar sem ir ao pediatra. Ele tem a PLV. É justamente por isso também que eu pensei nessa live, sabe? Pra ajudar vocês que não estão tendo nenhum suporte. Por mais que a maioria dos pediatras não vão de acordo com as recomendações, né? Vai muito trocado, os pediatras orientam de um jeito e nós nutricionistas orientamos de outro. Porque não é a área deles e tá tudo bem, não é a alimentação, é a área de nutricionista. A alimentação infantil é a área de nutricionista infantil, é totalmente diferente também de nutricionista adulto. Então, cada um com a sua área e tá tudo certo. Mas eu penso nisso também, tanto que as mães ficam inseguras, né? Eu não tenho ninguém, e agora? Eu não tenho um apoio, não tenho... Isso é muito ruim, a gente não ter com quem contar, né? Com quem dividir essa angústia, essa frustração, esse medo, né? Que eu acho que também é um medo muito grande, a introdução alimentar. Então, Érica, o que eu tenho pra te falar é fica calma, fica tranquila. Não é porque tem a PLV que é mais difícil, não, muito pelo contrário. É muito parecido com a introdução alimentar de uma criança sem alergia. A PLV, pra quem não sabe, é alergia à proteína do leite de vaca. Muito comum até o primeiro ano de vida do bebê. Então, vai tranquila, não tem nada assim muito diferente, sabe? Vamos ver. Qual a melhor maneira para começar a introdução alimentar? Quais alimentos e frutas? Ótima pergunta, Ellen, adorei. Bom, como que a gente começa essa introdução alimentar, né? Primeiro, eu acho que o principal ponto do começo é ver o seu bebê. A recomendação do Ministério da Saúde hoje diz para começar com 6 meses a introdução alimentar, mas eu digo mais, antes de você focar em data,
foca no seu bebê, olha pra ele, vê quais são os sinais que ele te passa que ele realmente tá pronto. Então não vai lá no dia do mêsversário cantar o parabéns e já dar uma frutinha, dar uma comida pra ele, não. Olha pro seu bebê, vê se ele tá realmente pronto pra começar a introdução alimentar. Camila, mas como que eu vou saber que ele tá pronto? Ele vai te passar os sinais, ele vai te mostrar. Então ele vai falar, ele vai começar a pegar os objetos e levar até a boca. Então, tô pronto, tô preparado, posso, né, quero comer. Ele vai sentar bem retinho, quase sem apoio. Ele não vai fazer aquela curvinha na cadeira, tá? Igual o bebezinho fica. E ele vai estar com o pescocinho bem durinho, ele não vai estar igual o bebezinho molinho, sabe? Sabe por que isso é importante? Porque isso vai evitar, principalmente, que ele engasgue. Então isso é muito importante para que ele tenha o controle mesmo da mastigação e da deglutição. Então isso são os principais pontos. Porque se a gente pega o bebezinho que mal senta, que fica com a cabecinha tombada, vai comer alguma coisa, ele tem que tomar líquido, porque ele não consegue mastigar, ele não consegue nem segurar a cabeça. Então a gente piora as chances de engasgo. E engasgo acho que um dos principais medos que a gente tem, né, na introdução alimentar. Eu me ponho no lugar de mãe, né? Porque a gente fica apavorada. Como que eu vou oferecer isso pro meu bebezico de 6 meses que acabou de sair do peito e ele vai engasgar, ele não vai dar conta, eu não vou conseguir, né? Então a gente fica apavorada. Então por isso que é importantíssimo esses sinais de prontidão. Eu falo muito deles no meu curso, dessa importância de olhar para cada bebê, de individualizar mesmo, de não colocar receitinha assim, ó, 6 meses, pá, pode começar a introdução alimentar, começa com isso. Não, cada bebê é único. Então você vai olhar aí na sua casa qual é o momento. Às vezes vai ser um pouquinho antes e às vezes vai ser um pouquinho depois. Mas não pode ser muito antes por conta desses sinais, porque eles não vão aparecer tão antes. E muito depois a gente vai estar retardando, né, essa apresentação e vai ser muito pior para ele, porque a gente vai estar privando dele de conhecer esses alimentos. Ele vai estar necessitando, né, precisando não só mais do leite, mas também de um complemento, que a alimentação é complementar nessa fase. E também vai tirar ele de conhecer esses alimentos. Então vai tirar um tempinho a mais que ele teria para conhecer todos esses alimentos, tá? Sobre quais alimentos começar? Camila, a minha orientação, eu prefiro começar com frutas. Eu acho mais fácil, principalmente porque no almoço, por exemplo, se eu for oferecer alguma coisa salgada, eu já entro com todos os grupos alimentares. Eu não entro só com legumes, por exemplo, entendeu? Então eu prefiro entrar com só um alimento pra gente ir adaptando essa criança para quando chegar a hora do almoço, que tem mais grupos alimentares, ela já tá mais acostumada, mais preparada para receber esses alimentos, do que fazer tudo de uma vez, que nem eu falei. Coloca almoço, coloca janta, coloca lanche, a criança vai ficar perdidaça, a mãe vai ficar mais ainda e vai ser o ó. Então, uma coisa de cada vez, tá? Então, Camila, prefiro começar com fruta. Mas se a mãe falar, eu quero começar com não sei o que, nós vamos na onda da mãe também. Não sou daquelas mega radicais. Eu acho que a gente tem que olhar muito o individual, muito a casa dessa criança também, muitos pais. Então, isso é o mais importante, né? A gente não radicalizar. Sempre vi suas dicas e deu super certo aqui. Oba! Gente, tem muita pergunta. Ai, meu Deus. Bebê de 8 meses nunca comeu muito, mas acho que o que ele comia bastava. Esses dias não abre a boca por nada. O que pode estar acontecendo? Rafaela. Exatamente isso, Rafaela. Acho que não comia muito, mas comia o que era suficiente. Acho muito importante a mãe, quando a mãe consegue identificar isso. O bebê não tem que comer a quantidade que você quer, e sim a quantidade que é suficiente pra ele. Então, ele sabe, não é você. Então, às vezes você acha que é pouco e pra ele já é muito, e às vezes é o contrário. Então, e muita mãe fala assim, mas meu filho comeu muito pouco. O que é pouco pra você? Às vezes o pouco pra você é suficiente pra mim, ou é muito pra mim.
Então a quantidade é muito relativa, não foquem na quantidade nessa fase, tá? E não abre a boca por nada, o que pode estar acontecendo. Pode estar acontecendo 1 milhão de coisas, Rafaela. Tudo interfere na alimentação da criança. Então, assim, desde dente nascendo, que é normalmente um caos, aqui foi, assim, muito tenso. Teve épocas muito difíceis, interfere na alimentação e no sono. Pode ser, tá ficando gripadinho, tá ficando doente, tá ficando com alguma coisa também, alguma doença que interfere na aceitação. Pode ser essa mudança de rotina. Então, agora, nesses dias atuais, muitas rotinas estão bagunçadas, muitas casas estão diferentes. Tipo, os pais trabalham fora, agora estão dentro de casa. Estão mais em casa, criança que é acostumada a sair. A Júlia ama sair, ela tá mais em casa. Isso tá, assim, deixando ela muito angustiada. E isso pode, sim, interferir na alimentação. Pode ser você, o que você tá sentindo, você angustiada, você nervosa, também pode estar interferindo na alimentação do bebê. Então tem muita coisa que interfere. Seja mais sensível para olhar, sabe? E entender o momento. Acho que isso é muito importante também. A gente entender o momento que tá difícil para todo mundo. Então pensa para uma criança também que não consegue expressar isso, né? O que ela tá sentindo. Então acaba indo no sono, acaba indo na alimentação. Aí a gente já tá ruim, a gente já tá angustiada, nervosa, ainda tem isso, a gente fica mais, então vai aquela bola de neve, né? Então tenha paciência com você e com seu filho também. Vou começar a introdução alimentar, mas tenho muitas dúvidas do que dá. Marques Cerqueira. Desculpa, Marques, não consegui falar seu nome. Isso é muito comum, assim, como a gente enche de dúvidas nessa fase. É impressionante, a gente fica assim, lotada de dúvidas. É isso que eu falo, nesse momento a gente não tem com quem dividir. Com quem que a gente vai dividir? Porque daí na internet você acha uma coisa, a sua mãe fala outra, o seu marido fala outra, você quer fazer de um jeito, então a gente fica totalmente perdida. E por isso que eu acho muito importante um acompanhamento mesmo, né? Alguém para te apoiar, para te incentivar, para te deixar segura, porque você estando segura, você consegue passar isso pro seu bebê e a introdução alimentar é muito mais leve, é muito mais tranquila. Pensa nos dias que você chega em casa do trabalho super nervosa, super tensa, que o dia foi um caos, o seu bebê não fica nervoso também? É a mesma coisa na alimentação. Se você não tá segura, se você tá morrendo de medo, se você tá tensa, isso vai passar pro seu bebê. Então, quanto mais informação você tiver, mais apoio, mais suporte você tiver, é muito mais importante, assim, faz muita diferença, muita mesmo. Tem um recadinho aqui da Ellen. Meninas, minha bebê começou a comer com 9 meses apenas, não desistam. Tá vendo? Tá vendo como dá resultado? A gente não pode desistir, gente. A gente não pode desistir. Minha filha está com 11 meses e só quer comer carne e frango. O que eu faço para aceitar fruta? Bom, boneca de luxo, vamos lá. 11 meses. Ela tá quase entrando numa fase de querer dar uma selecionada nos alimentos. E o que vai fazer ela aceitar fruta, por exemplo? Primeiro passo, você ter fruta em casa. Não tem como uma criança comer fruta sem ter fruta em casa. Você tem que comer junto. Você tem que oferecer. Você não pode substituir. Então tem muita coisa em volta, sabe? Você não pode... Também não adianta a gente deixar a criança comendo um monte de coisa durante o dia. Chega a hora da fruta, ela não vai comer porque ela não tem fome, entendeu? Isso eu vi muito aqui em casa, nessa mudança de rotina. A Júlia não tava querendo almoçar direito. Por quê? Porque eu tomava café, era o lanche da manhã, daí dava meia horinha, queria outra coisa, daí dava, mesmo que outra coisa fosse fruta, ocupa espaço, ela não vai querer comer, ela não tem fome. Aí vamos arrumar, já vamos organizar isso que não tá funcionando. Foi uma semana assim, na outra já organizou, normal. Então, olha também se não tem alguma coisa errada, tá? Vamos lá. Meu bebê vai fazer 7 meses, já pode comer iogurte? Maria.
Eu não oriento, Maria, leite e derivados eu oriento depois de um ano. O novo guia do Ministério da Saúde já autoriza, né, a entrada de leite e derivados com 6 meses, mas eu não senti segurança para fazer isso. Não vi estudos comprovando, não vi mais estudiosos mesmo falando, sabe, dando apoio ali para essa recomendação. Então, eu ainda só vi nesse guia e eu ainda não recomendo, tá? Minha bebê se alimentava super bem, hoje não quer mais. Gente, quem que falou foi a Lua. Depende da idade também, mas eu quero que vocês pensem, o bebê não é um robô. Não ele não vem numa onda, comendo super bem, cada vez mais vai comendo bem e fica super comendo bem. É uma onda, tem altos e baixos, então vai comendo super bem, vai, para. Acontece no acidente, para de comer. Aí volta, vai voltando aos pouquinhos, daí fica doentinho, cai tudo de novo. Aí começa a comer super bem, nasce um irmão, por exemplo, cai de novo. Ai, tá vendo como altos e baixos? E até no dia a dia, tem coisas que mudam o dia a dia ali da criança, na rotina, que já traz muita insegurança pra eles, e eles vão parar de comer. São coisas muito sutis no ambiente que interfere muito na aceitação da criança. Então é o seu nervosismo, é o seu estado, é o estado dos pais, é o estado do irmão, como que tá essa casa no geral, como que é a hora das refeições. Isso, gente, é uma coisa assim, a hora das refeições é um momento sagrado, tem que ser sagrado, não tem que brigar, não tem que espernear, a criança tem que estar lá porque ela gosta, porque é um momento prazeroso. Então, se não quer ficar no cadeirão, desce, não vai descer, não vai comer, porque vai deixar a criança lá no cadeirão. Pensa o que vai gerar isso pra ela. Que momento que vai ser aquele? Um momento péssimo, porque ela não quer estar ali, a mãe obriga ela a ficar ali e ela não quer ficar. Então, é muito ambiental, sabe? São detalhes que a gente não se atenta e isso interfere na aceitação. Bom, meu bebê dos 4 aos 8 meses, dos 4, comia normal, agora com 1 e 2 meses não quer comer mais, o que eu faço? Primeiro já vem Lúcia, já vem numa introdução alimentar bem precoce, isso pode sim interferir na alimentação. Como eu disse lá no começo, a gente tá falando de uma introdução alimentar agora, mas que vai interferir lá na frente, né? Na aceitação dos alimentos lá na frente. Como vai ser uma criança saudável, um adulto. Então isso pode sim ter interferido, mas também depois de um ano a criança dá uma diminuída no ritmo de crescimento e isso dá uma apavorada nas mães, elas diminuem, elas deixam de comer. Isso é até uma parte que eu ia falar mais pro final, né, de um ano, mas já pegando a sua dúvida, eu deixei até no meu curso de introdução alimentar, tem um módulo específico só para crianças a partir de um ano. Então, que muda muita coisa e a gente fica mais nervoso ainda. Parece que a gente acha... veio a introdução alimentar, quando a gente começa a acostumar, vem um ano, pá! Aí a gente fica louco mesmo. Porque primeiro muda, né, introduz outros alimentos, muda horários, muda o que a gente vai oferecer ali pra criança, mas também muda a aceitação. O primeiro ponto é essa diminuição do ritmo de crescimento. Então, não é uma criança ou outra. São todas as crianças vão diminuir o ritmo de crescimento em torno de um ano. Então, vai ser... A criança vem num ritmo acelerado, né, ganhando... Pensa com quanto peso ele nasceu e com quanto vai ficar com um ano. Triplica, né, o peso. E aí, depois disso, porque uma hora tem que parar, senão desanda. Então, isso acontece com todas as crianças. E por eles diminuírem esse ritmo de crescimento... eles precisam de menos para crescer, certo? Então precisa de menos caloria, de menos micronutrientes. E com isso, precisando de menos, eles comem menos. Tá vendo que é uma sequência? E comendo menos, as mães desesperam, a gente fica louca, acha que
que vai desnutrir, que vai, né? Então, não é isso. Hoje até atendi vários, os 3 que eu atendi hoje era disso, era de depois de um ano. E agora, o que eu vou fazer? Então, assim, primeiro calma, pense em mim, eu falo muito isso, gente, pense em mim. Pensa eu falando, gente, calma, tenha paciência. Eu sei que é difícil, eu sei que é fácil eu estar falando aqui, mas que é difícil aí. E por isso que eu falo tanto pra vocês pensarem em mim e terem calma. Então, tenha calma, tenha paciência, que isso vai... a diferença vai ser como você vai lidar. Isso vai acontecer e você lidando normalmente, lidando muito mais leve, vai passar essa fase muito mais rápido, com menos sequelas. E se a gente não tratar, né, levar como uma fase e vai passar, isso vai permanecer mais tempo e vai deixar mais sequelas. Ai, Camila, sequelas, né? Parece uma palavra muito forte. É porque acaba deixando mesmo. A criança vai virando seletiva, vai comendo menos, vai ficando menos saudável, vai tendo mais doenças associadas, vai ficando com uma imunidade mais fraca. Então, muita coisa, sabe? Que a gente não vê e que a gente não dá tanta atenção. Então, precisa sim ter paciência. Tudo bem se a criança quiser comer menos, mas a gente precisa também oferecer, né? Não dá pra gente, então tá, não come mais e não vamos oferecer mais. Não, a gente tem que oferecer, tem que cada vez mais ser exemplo, tem que comer junto, tá aí a importância da família, aproveitar esse momento que a maioria das casas tá todo mundo junto, então aproveitar pra comer, sentar todo mundo à mesa e comer juntos e incentivar essa criança a comer. Foi o que eu falei lá no começo também. É um processo a alimentação, não é de um dia para o outro que a criança vai lá e come aquele alimento. Se ela não conhece, ela não vai comer. Então, por exemplo, vamos voltar lá no comecinho da introdução alimentar. Se a gente oferece tudo batido, tudo liquidificado, tudo misturado, vai chegar com 1 ano, a gente vai tentar oferecer, sei lá, cenoura, brócolis, a beterraba inteira, ali separada, a criança não vai comer. Porque ela, na teoria, não conhece esses alimentos. Porque ela comeu tudo batido, tudo misturado. Tá vendo a importância disso? É do lá na frente, não é do agora, do comer agora. É lá na frente. Então, ela precisa conhecer os alimentos desde o começo, desde os primeiros dias. Pra ela aprender, pra ela saber qual é a cenoura, qual é o brócolis, qual é a beterraba. E ela comer, simplesmente comer. Tudo bem a preferência, né? Se chegar depois de 2 anos e falar, não quero, não gosto, não vou comer, tudo bem. É a preferência, mas ela vai conhecer esse alimento. Então, por isso, tudo. Eu não vi nenhuma pergunta aqui de batido, né? De liquidificado, mas é que tem muita coisa, eu não tô conseguindo dar conta. Mas é tudo amassado e separado. Amassado por quê? Pra ter textura. Não para ser líquido e a criança só engolir, né? Para ter textura e ela conhecer a textura dos alimentos. E separado para saber o sabor separado. Ah, Camila, mas e o BLW, né? Aí já é outra história. O BLW a gente vai oferecer os alimentos inteiros, em pedaços, né? Não é amassadinho. Mas não tem aquela de bater, de peneirar, de triturar, mixer, nada, nem carne, nada. É tudo amassado, picado ou em pedaços no BLW, tá? Isso também eu falei muito da importância. Eu fiz uma live semana passada com uma odontopediatra e a gente falou muito da importância da alimentação para mastigação e para fala da criança e para dentição. Então tá tudo interligado. Se a criança não aprende a mastigar, só recebe alimentos pastosos, líquidos, sem textura, sem nada, ela não vai mastigar. Então ela não vai ter esse músculo da bochecha aqui da face fortalecido. Ela não vai conseguir mastigar. Vai dar preguiça nela, vai dar, né? Ela cansa, então ela não vai conseguir. Então se a gente coloca a textura, ela vai aprendendo. Aos poucos ela vai mastigando cada vez mais, fortalecendo essa musculatura, para aí ela conseguir mastigar, engolir mesmo alimentos inteiros. E isso vai interferir lá na frente na fala, quando essa criança for falar. Então, olha como que é, né? E falando disso, muita gente pergunta também,
Ai, mas meu bebê não tem dente, então preciso bater. Mesmo sem dente, a gengiva faz esse papel de amassar bem os alimentos e conseguir engolir. Então não fica esperando o dente do bebê, tá? Então vamos mastigar, vamos incentivar esse bebê. E como que ele vai aprender a mastigar? Praticando. Praticando. Ele aprendendo ali, ele só vai, né? É praticar, não tem outro jeito. Como que você aprende alguma coisa? Fazendo, né? Não tem, é prática, tá? Como começar a introdução alimentar? Eu falei lá na frente que eu começo com uma frutinha e vou bem aos poucos, tá, Grazi? Ai, meu Deus do céu, quanta pergunta, tô perdida. Vamos lá. Pode jantar até que horas? Minhas gêmeas estão com 9 meses e às vezes dou jantar 8 a 9 horas e elas vão dormir só 2 da manhã. Meu Deus, Cleo, não tô acreditando. Gente, não, pelo amor de Deus, vamos colocar esse jantar mais cedo. O jantar depende muito da rotina da casa, né? Se a sua rotina for dormir 2 da manhã, tudo bem, mas não é a da minha casa, então por isso que eu já fiquei desesperada. Mas se não for a sua, vamos organizar esses horários, por essa janta mais cedo. A janta muito tarde pode sim interferir no sono, então a digestão do bebê fica muito ruim para ele conseguir relaxar e dormir. E então ele não vai aceitar, não vai conseguir dormir mesmo. E às vezes até nem aceitar tanto a janta. Então vamos mexer nesses horários e dar uma organizada. Isso é muito importante, gente. Rotina é muito importante na aceitação dos alimentos. Eu pego muito nisso no curso, sabe? Eu falo muito da rotina, dos horários, de quanto é importante. E consigo individualizar, porque a gente conversa muito, a gente troca muita informação também. Então, para conseguir chegar aí na sua casa mesmo, com as aulas e com tirar dúvidas, tudo. Então, é para conseguir individualizar e conseguir melhorar o sono e a alimentação, tá? Então, vamos mudar, vamos colocar essa janta mais cedo. Quanto mais cedo, melhor. E se o bebê aceitar melhor a papinha, a sopinha? Bom, ele vai aceitar melhor a sopinha. Por quê? Porque sopinha é líquida. Sopinha ele não tem trabalho nenhum. Ele vai só engolir, igual leite, né? Agora, se você pega uma comidinha, você precisa mastigar e engolir. Senão, ele não vai conseguir se tiver textura. Se ele só for engolir, ele não vai conseguir. Então, ele precisa fazer o movimento e engolir. Então, dá muito mais trabalho pro bebê. Gasta muito mais energia. Então, por isso, ele vai preferir sempre uma sopinha, uma coisa mais líquida, ou o leite. O leite, além de ser líquido, traz aquele aconcheguinho também, né? De leitinho no colinho da mamãe, no peito. Então, pra ele é muito melhor. Então, a gente precisa incentivar sempre o bebê a comer comidinha, não ficar só na sopinha, tá? É correto cozinhar as verduras e passar no liquidificador? Nenhum alimento no liquidificador, nenhum alimento no mixer, nenhum alimento em nada. Eu tenho uma aula exclusiva, videoaula. Eu lá na cozinha, que não sou nenhuma chefe de cozinha, não sou nenhuma master, eu preparando a comidinha da Juju, ensinando vocês como fazer todos os tipos de alimento. Então, para vocês não terem medo, sabe? Não terem medo principalmente do engasgo. Porque a gente fica com essa de dar sopinha também, de dar leite, de dar tudo no liquidificador, porque a gente tem medo de engasgar. E aí é aí que a gente começa errando, né? A gente fica com medo, não vai dar conta, não vai dar. Quanto mais a gente tiver confiante, segura do que tá fazendo, mais a gente vai passar isso pro bebê e mais ele vai aceitar. Então você precisa saber o que tá fazendo. E você precisa não oferecer desse jeito, porque assim vai ser muito pior. Primeiro que vai interferir em fala. Ele vai demorar mais pra falar, ele vai ter dificuldade pra falar. Aí lá na frente ele vai ter dificuldade pra mastigar, dificuldade pra engolir. Com isso ele vai preferir sempre alimentos mais pastosos, mais fáceis de mastigar. E com isso vai ser mais seletivo. Com isso não vai aceitar tantos alimentos. Com isso, tá vendo com isso?
Olha o tanto de coisa que isso gera e a gente acha que é uma simples, né, coisinha besta, e não é. Vamos lá. Quais carnes posso oferecer e como oferecer para bebê de 6 meses? Ótima pergunta, porque muita gente acha que carne tem que dar só o caldinho, né? Pega só o caldinho ou tritura. E não, carne tem que ser inteira. Então a gente vai colocar uma carne mais macia ou colocar na pressão para deixar ela mais macia. Picar bem picadinha e oferecer. Então o bebê precisa aprender a mastigar. Lembra que eu falei de praticar para aprender a mastigar? Ai, Camila, mas meu bebê dá ânsia, né? Deve ter alguma pergunta de ânsia aqui que eu não achei ainda, com certeza. O que é essa ânsia? Todos os bebês têm também, não é um ou outro, não é só na sua casa. Essa ânsia é o reflexo de Gag. O reflexo de Gag é um mecanismo de proteção. Então eu falo para as mães que elas precisam ficar felizes que existe esse mecanismo, esse movimento, né? Esse reflexo, que é essa ânsia. Então o bebê faz, volta o alimento ali, né? Então ele vai tentar engolir, não dá conta, volta. Às vezes volta e ele cospe, e às vezes volta e fica na boca, ele mastiga e engole de novo. O que é isso? É quando o alimento é maior e o bebê não vai dar conta de engolir. Então esse reflexo vai proteger o bebê de engasgar. Então ele não tá engasgando. Se você for lá e tentar tirar o alimento da boca, é pior, porque às vezes você pode empurrar e aí ele engasgar. Então não faça isso de jeito nenhum, nunca. Espera o seu bebê, ele vai saber lidar com aquele alimento na boca, tá? Você só vai ficar ali tentando ser plena, tá? Sem demonstrar nenhum desespero, nada. Então pensa em mim, gente, pensa em mim. O bebê fez isso, pensa na Camila, tá tudo bem, vai passar. E você vai ver que é muito rápido, ele consegue lidar com isso na boca. Agora, o engasgo é outra coisa, não é só essa ânsia, tá? O engasgo, o bebê não consegue ter nenhuma reação. Ele não faz nada, ele não se mexe, porque não passa nenhum ar. Então, ele não tem nenhum movimento, ele fica parado e sem chorar, ele não consegue chorar, tá? Então, meu bebê chorou muito e engasgou. Não, ele não engasgou. Então, isso é muito mais difícil quando a gente toma cuidado da forma de oferecer os alimentos. Isso é muito difícil e isso é muito mais comum com líquidos. Então, quem já viu o bebezinho mamando no peito, engasgando, é muito mais comum o engasgo com líquidos do que com alimentos. Então, não deixe de dar os alimentos por medo de engasgo, tá? Porque o engasgo é muito difícil de acontecer. Se você sabe como oferecer, o que oferecer na hora certa, é muito difícil, tá? Então vamos lá. Tenho aprendido muito com você. Obrigada pelas orientações. Ai, que linda, obrigada. Posso cozinhar a maçã e a pera no vapor? Pode, não tem problema nenhum. Peço pra minha bebê ajudar a fazer, e aí ela interage junto. Ela tem 1 e 8, sempre quis comer sozinha. Nossa, Laine, é isso mesmo. Assim, acho que você disse tudo. O bebê, a criança, quando tá maior e tá com mais dificuldade de comer por conta desse marco de 1 ano, né? Que deu aquela diminuída no ritmo de crescimento, diminuiu comer, tá falando mais não, então quer falar não pra tudo. Leva ele pra cozinha. Ele já interage mais, já quer, né, mexer, dar trabalho, suja, não é fácil, mas vale a pena, porque ele vai se encantar mais com os alimentos e isso vai incentivar ele a querer comer. Então, não tô falando que você vai fazer na cozinha e ele já vai comer, tá? Não. Isso não vai acontecer, não é de um dia pro outro, mas isso é um pontapé, sabe? É um pé ali, é um passo pra você fazer ele comer. Então, ele se interessar. A criança, depois de 1 ano, quer brincar, quer ver mundo, quer tudo menos parar para comer. Então, a gente tem que criar estratégias pra ele querer comer e achar isso divertido, achar isso legal, né? E fazer receitinhas e
interagir ali mesmo com os alimentos, né? Não ser aquela coisa chata de sentar na mesa e vai, tem que raspar prato, tem que comer tudo. Vai, pelo amor de Deus, come tudo. Não. Olha que coisa chata, né? Então, ninguém quer, né? Ele não vai comer desse jeito. Minha bebê não senta sem apoio ainda. É melhor esperar para iniciar a introdução alimentar? Por favor, Larissa, espera mais uns dias. Você vai ver que isso faz muita diferença. São poucos dias que faz assim, ó, na criança. É muito melhor. Tenho um bebê de 6 meses e iniciar a introdução alimentar com BLW ou amassados. Isso vai muito de cada mãe, Vani. Então, eu tô com a mãe. Se a mãe falar assim, Camila, eu quero só BLW. Vamos junto, vou assim, o máximo que der com essa mãe. Agora a mãe falar, não vou. Ou o melhor, a mãe falar, quero BLW, mas tenho medo, meu filho vai engasgar. Aí eu falo, ó, não vamos BLW, vamos estudar primeiro, vou te passar segurança, vou te passar confiança ali no que você tá fazendo, pra aí você fazer o BLW. Porque não dá pra gente fazer, achar lindo, maravilhoso, tentar fazer em casa e ficar desesperada. Ficar com medo, passar isso pra criança, a criança não vai comer, você vai ficar angustiada. E aí vai virar aquele caos na hora da refeição e não é isso que a gente quer. Então, pensa no que você e o seu filho vão se adaptar mais. Se você falar, não, eu quero os dois. Eu, no meu curso, o que eu ensino, o passo a passo que eu passo, que é o que eu vivenciei em casa, é os dois, juntinhos ali, um pouquinho de cada um. É o que eu me senti melhor e é o que a Júlia também. Então, eu senti muito ela, sabe? A gente sentou junto pra comer e eu fui vendo ela, o que ela tava feliz. Então, ela adorava pegar no alimento, mas ela adorava eu estando participando ali com a colherzinha também. Então, isso faz muita diferença quando você olha pra você e pro seu bebê na sua casa. O que vocês estão preparados, o que vocês querem juntos, tá? Putz, meu Deus do céu, quanta pergunta. Minha filha tem 9 meses, não tá aceitando a sopinha. Vamos mudar, Marina, vamos trocar essa sopinha. Não é sopinha, é comidinha. Vamos lá no começo da live, que eu falei bastante. Ai, bebê de 7 meses já consegue escolher o que quer comer, ou seja, selecionar, porque a minha já escolhe. Leidiane, pelo amor de Deus, ela vai mandar você pro resto da vida. Com 7 meses, acabou de começar a comer? Não, de jeito nenhum. Ela pode até não querer comer, mas aí não é aquele alimento específico. Isso é um grande erro que a gente comete. A gente põe muita culpa no alimento. Mas muitas vezes é porque tem um dente nascendo, é porque não tá querendo comer, tá incomodada, ou porque tá muito quente, ou porque tá muito frio. Tanto o alimento como a temperatura. Então tem muita coisa que interfere e a gente tem a mania de pôr a culpa no alimento. Achar que é o alimento ali que a criança não gosta. E aí o que a gente faz? A gente para de oferecer porque ela não gosta, ela não come. E aí a gente para de oferecer, a gente para de comprar em casa, né? Não vai ter porque a gente tem que ter o que ela come. E aí a criança não vai tendo mais contato, não vai comendo mais. E aí, plim, vira seletiva, entendeu? Então não é pra estar assim, não. Bebê de 6 meses, medo de começar a introdução alimentar. Carla, sinta meu abraço. Eu super entendo o seu medo e por isso que eu tô aqui, sabe? Que eu tô tentando passar o máximo de informação pra vocês nesse momento, né? Além de medo de tudo que tá acontecendo, de incertezas, a gente ainda tem mais um medo na maternidade pra encarar. Então, sinta meu abraço e ouve essa live com o maior carinho, com o maior cuidado e presta muita atenção em todas as dicas no meu Instagram, no meu curso online, tem assim muita coisa pra vocês aprenderem. Então, o meu presente também foi o 50% de desconto que eu consegui pra vocês, tá? Então, eu sempre falo, gente, que as pessoas acham que a Júlia teve sorte aqui em casa. A Júlia, pra quem não sabe, é minha filha, que hoje tem 2 anos. E não foi sorte. Eu passo tudo o que vocês passam aí. Desde o começo. Tudo eu passei.
A diferença é que eu consigo lidar de outra maneira, porque eu sei o que fazer. Então eu sei de estratégias, né? Se alguma coisa acontece, o que eu posso fazer para melhorar, para incentivar para ela voltar a comer, ou vou deixando, vou tentando, eu respiro muito mais, eu tenho muito mais paciência. E o principal que eu acho, isso é uma coisa muito importante pra mim, muito, muito, muito. A alimentação da minha filha e a saúde dela é a coisa mais importante na minha vida. Então eu ponho muita energia, muito tempo, foco muito nisso, porque isso pra mim é muito importante e dá certo, entendeu? E vai dar certo, porque ela vai ser uma adulta saudável. Então eu ponho todas as fichas nisso, eu ponho muita energia, eu ponho muito tempo, dedicação. Não é um dia ou outro, são todos os dias aqui em casa e isso é do mesmo jeito, entendeu? Então é uma consistência, sabe? Todos os dias a gente faz um pouquinho. Não acha que aqui em casa é hahaha, que é super tranquilo, não. Tem dias de perrengue, ou se tem. Então... E eu divido direto aqui com vocês, eu conto também meus perrengues, porque eu acho que isso é importante a gente ouvir, que não é as mil maravilhas, lindo, perfeito, come tudo, ai que linda. Não, não é. E tá tudo bem, isso acontece, isso é normal, só que a gente precisa saber o que fazer nessas situações, pra gente ficar tranquila, pra gente ficar segura de que tá fazendo o melhor pra eles, né? Então, acho que é isso, vamos lá. Vou pegar mais uma perguntinha. Meu nome é Ângela, meu filho amanhã vai fazer 1 ano. Parabéns pro pequeno. E ainda não anda. E quando a gente incentiva a andar, ele recolhe as pernas e não anda. Também não tá comendo e o que eu devo fazer? Ângela, eu falei aqui um pouquinho mais cedo sobre essa questão do 1 ano, da diminuição do ritmo de crescimento, que acontece muito, só que vê se seu filho comia bem, né? Porque às vezes a gente erra lá no comecinho da introdução alimentar e a gente tem que refazer tudo de novo, como se fosse desde o comecinho. Então, dá uma olhada no que pode ser. Suziane, suco para bebê 8 meses? Nenhum. Suco depois de 1 ano. Camila, suco natural, não tem nada de açúcar. Sim, suco natural, só depois de 1 ano. Gente, é importante a gente entender o que é o suco, né? O suco, ele vai ocupar um lugar na barriguinha, pensa o tamanho do estômago do bebê, né? O tamanho que é, mini. Você vai colocar um suco ali e comida? É um ou outro. Então, se seu bebê tá deixando de comer e tá tomando suco, presta atenção nisso. Troca, vamos tirar esse suco, ver se ele não come. Ele pode estar substituindo. E aí, o que é o suco? É a água mais o açúcar da fruta, não é? Ai, mas é açúcar da fruta, frutose, super saudável. É bem mais saudável, mas é açúcar. E numa quantidade muito alta. Porque pensa, se você for chupar uma laranja, vai chupar uma, o bebê. Agora, se for fazer um suco, vão ter quantas laranjas? Muitas, né? Várias, 4. Então, é muito maior a quantidade. Então, não, nenhuma, tá? Bebê de 6 meses e meio faz cara de nojo pros alimentos. É normal, Camila? Tava demorando, uma pergunta é normal. Porque muita gente, é normal, é normal. Primeiro, gente, qualquer coisa que seja fora de bem da alimentação, tá comendo bem, não é normal, entendeu? Não é normal. Então, é normal você fazer cara de nojo? Não é normal, mas é cara de nojo? O bebê nem conhece, 6 meses e meio, acabou de começar a conhecer os alimentos. Então, às vezes é tipo, ui, que estranho, e você tá achando que que nojo. Não, nossa, que estranho, tá gelado, que legal, e faz uma careta. Ou põe na boca e fala, nossa, que sensação estranha, e acha que é careta, que não gostou. E não, né? Então, bebê de 6 meses, bebê no começo, nesse comecinho, pensa, só tava ali recebendo leitinho quentinho, gostoso, de repente vem textura nova, cheiro novo, cor nova, gosto novo, tudo diferente. Então, como não estranhar?
E às vezes é uma careta, mas que a gente interpreta como nojo e não é, né? Gente, eu não posso falar um minuto. Vamos ver. Meu bebê tem 1 ano e come tudo de frutas e verduras. Oba! Ó, vou pegar mais uma, tá? Pra eu conseguir terminar aqui. Com quantos meses devemos oferecer o jantar? Ótima pergunta. O jantar vai depender muito de quando você começou essa introdução alimentar, mas ele deve esperar um tempinho pra acontecer. Por quê? São muitas mudanças pro bebê. E mudança gera desconforto. Então, pensa pra gente, né? Pra gente já gera, pra eles também. Então, eu gosto de deixar um tempo de adaptação do bebê a esses alimentos pra aí colocar mais uma mudança, que é o jantar. Então, demora. É um tempinho assim, eu tomo, sei lá, um mês e pouco da introdução alimentar, aí que eu coloco o jantar. Mas assim, tem que ser aquela introdução alimentar perfeita que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Então, começar quando o bebê já tiver todos os sinais de prontidão e bem perfeitinho, aquela belezinha. E aí sim a gente coloca o jantar. Se não, vamos parar, aí vamos ver o que a gente fez errado, vamos corrigir já antes de colocar o jantar, tá? Ai, vamos mais uma rapidão? Rapidão, será que dá? Bebê com muita cólica, o que eu faço? Rafaela, depende da idade do bebê, não corta nada da sua alimentação, vamos ver aos poucos, tá? Procura ajuda, é muito importante. Bebê com 6 meses pode comer o quê? Pode comer comida, gente, de verdade. Se for alimentos que você encontra na feira, que você precisa descascar, né? Que for alimento de verdade, o bebê pode comer tudo, todas as frutas, sem restrição nenhuma. Ai, abacaxi, kiwi, morango, tudo o bebê pode. Quanto mais você variar, melhor. Então, pensa nesse mantra. Vamos variar, vamos apresentar o máximo de alimentos que der. Então, legumes, verduras, carninha, ovo, frango, peixe, arroz, feijão, lentilha, tudo, alimento de verdade ele pode. Frutas, todas. Então, foque nisso, sabe? Alimento de verdade, não desembalar, não. A gente nem sabe o que tem nessas embalagens. Então, vamos, se não faz bem pra gente, pensa pra eles, né? Bom, gente, eu não parei de falar 1 minuto, né? Bom, quanto à pergunta, se vocês toparem, a gente marca outra dessas semana que vem ou mais pro final da semana. Vão me mandando no Insta pra eu ver, nos comentários das fotos, pra eu ver se vocês gostaram. Se vocês querem mais live também, a gente vai conversando. E eu queria agradecer, mas antes eu queria fazer meu jabá também aqui, aproveitar para falar mais uma vez do meu presente para vocês nessa quarentena, que foi disponibilizar o meu curso online de introdução alimentar para crianças até 2 anos, com 50% de desconto, e para realmente ajudar cada vez mais vocês e facilitar o dia a dia, que eu sei que não é fácil, não é bolinho, a gente fica com medo, a gente fica insegura, e é por isso que eu tô aqui, pra abraçar, pra dar todo o suporte pra vocês. No meu curso online você vai encontrar, além das aulas, são videoaulas que eu faço muito rápidas, muito práticas mesmo, porque eu sei que a gente não tem tempo de ficar 1000 horas lá vendo, né, a aula. Tem um monte de material de apoio, como receitinhas, tem e-book para como prevenir engasgo. Então você que tem medo de engasgo, tem aulas específicas, tem e-book só para isso. Tem também aulas com profissionais como consultora do sono, tem nutricionista para mãe, então pra gente também se cuidar, não deixar de se cuidar. E além de tudo isso, de todo esse conteúdo maravilhoso, tem o meu suporte individual. Vai ser como se eu estivesse aí na sua casa, sabe? Com você e te dando
orientação por 1 ano. Então você tem acesso por 1 ano inteiro e com o meu suporte para tirar todas as suas dúvidas, para te tranquilizar, para tá aí com você na sua casa. Vai ser literalmente isso. A gente se dá a mão e conversar e eu tentar te dar toda essa tranquilidade, esse conhecimento mesmo para você se sentir segura e fazer o melhor pro seu filho.